Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Daniela Capchuri, sou diretora institucional do IWIRC Brasil e é uma grande satisfação receber vocês para essa live promovida em celebração ao mês dedicado à reflexão sobre o papel das mulheres na sociedade. O IWIRC, para quem não conhece, é uma organização internacional que reúne profissionais atuantes nas áreas de reestruturação, insolvência e recuperação de empresas, com o objetivo de fortalecer redes profissionais, promover conhecimento e incentivar a liderança feminina. Com mais de 33 anos de existência, contamos com 83 networks que reúnem mais de 2.500 membros globalmente. No Brasil, estamos presentes há 8 anos e já nos consolidamos como o quinto maior network do iWork no mundo. Atualmente, contamos com cerca de 150 membros, entre homens e mulheres, que compartilham o propósito de construir, de forma conjunta, um ambiente mais diverso, colaborativo e igualitário. Somos um instituto pioneiro nesse segmento, abrindo caminhos e criando oportunidades para as inúmeras iniciativas relevantes. Por oportuno, eu lembro que o nosso 8º Congresso Internacional será realizado no dia 28/5 em São Paulo e tem como objetivo promover o protagonismo feminino no universo do direito da insolvência, reunindo profissionais de destaque no Brasil e no exterior, com previsão de público superior a 400 participantes, entre advogados, magistrados, empresários, acadêmicas e demais líderes da área. Para maiores informações sobre como se associar e sobre como o congresso, é só acessar www.iworkbrasil.com.br. Hoje teremos uma conversa muito especial sobre liderança feminina na política, um tema cada vez mais relevante quando discutimos diversidade, representatividade e construção de instituições mais equilibradas. Para essa conversa, temos a honra de receber a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, doutora Daniela Magalhães, uma liderança de grande relevância no cenário jurídico e institucional brasileiro. Seja muito bem-vinda, é um grande prazer tê-la conosco. Quero O agradecer. prazer é todo meu. Obrigada, Daniela. Eu quero agradecer especialmente ao dileto amigo Ivan Vitali, presidente da Comissão de Recuperação Judicial e Falência da OAB São Paulo, que proporcionou essa aproximação do IWIRC com a doutora Daniela, possibilitando a realização dessa live, que vocês vão ficar encantados. Antes de começarmos a nossa conversa, que vai ser excepcional, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da nossa convidada. Doutora Daniela Magalhães é advogada comercialista, especializada em direito societário e contratual, sócia fundadora da Magalhães e Vitale Ferreira Advocacia, cursou LLM em Direito Societário pelo IBMEC, também especialização em Direito Processual Civil pela PUC. A sua trajetória na OAB-SP é longa e ininterrupta desde 2013 e na gestão atual 2025-2027 ela é vice-presidente, conselheira seccional, coordenadora geral da aceleradora de escritórios e coordenadora adjunta da interiorização CFOAB. E eu sei que não é só isso, né, Dani? Conta pra gente depois. Mas eu queria dizer que a sua trajetória é um exemplo importante de liderança feminina em instituições historicamente ocupadas majoritariamente por homens, o que torna essa conversa ainda mais relevante. Dou as boas-vindas também à nossa presidente do iWork Brasil, Isabel Picot, a quem passo a palavra para dar as boas-vindas e começar o nosso bate-papo. Boa noite a todas e a todos, se tivermos homens aqui assistindo. Dani, sobra muito pouco, né, em termos de palavras introdutórias depois que você faz uma apresentação maravilhosa como essa. Acho que você nasceu para isso. A gente tem muito orgulho de ter você para isso e para tudo que você faz pelo iWork Brasil. Obrigada pela introdução. Eu tenho, enfim, efetivamente pouco para falar, Dani, mas eu queria começar aqui deixando registrado que a gente tem uma preocupação específica
de endereçar esse ponto de o que que é a participação da mulher na política, né? Então, quando a gente convidou as nossas associadas para participar dessa live, a fala foi um pouco, ouviu-se muito quando o ministro Barroso deixou o STF, e aí as mulheres, né, e muitas associações e muitas plataformas lutaram pela indicação de uma mulher no lugar dele no STF e se falou sobre o tema da mulher não saber fazer política, o que é uma fala até muito curiosa, né? Porque política é usado de uma maneira muitas vezes pejorativa, né? Assim, ele faz política. Quando na verdade a participação na política ela tem muito mais a ver com ocupar esse espaço de liderança. Então, acho que é um tema que está associado à liderança, que está associado à visibilidade e que está associado a entrar de fato, num caminho que talvez a gente não receba preparo suficiente, ou que a gente talvez tenha receio, ou que a gente não tenha presença quantitativa suficiente para nos sentirmos estimuladas a fazer política, né? Então, a discussão veio um pouco como que a gente traz para as nossas associadas e associados, porque nós temos associados homens também, uma discussão sobre esse tema da liderança feminina na política, o que é fazer política, o que é ter participação política, o que é ter influência, o que é construir pontes, o que é construir caminhos, o que isso significa na prática, quais são as dificuldades que a gente encontra. Então, quando a Daniela sugeriu o seu nome, nós ficamos muito felizes porque a gente sabe que você vai ser uma grande inspiração para o início desse debate que a gente está querendo trazer aqui no contexto do iWork. O iWork é para isso, né? Para trazer é, temas que vão criar percepções e reflexões para as nossas associadas, para elas terem cada vez mais participação, mais presença, e para que elas conquistem um espaço dentro do ambiente corporativo e social que talvez elas percebam de alguma maneira que não estariam abertos para ela hoje. Então, esse é o nosso tema de hoje, a gente está muito feliz de trazer ele, e sem mais delongas, acho que a pergunta que eu tenho, a gente já está atrasado, eu peço desculpas aqui pelo nosso atraso tecnológico. Sem mais delongas, acho que a pergunta é como que a sua trajetória te trouxe até esse lugar que você está hoje, tão importante de liderança institucional? Olha, obrigada, Isabel, obrigada, Dani, Airic, por esse convite. Quando o Ivan me passou aqui o ofício, eu falei, olha, eu vou fazer questão de estar presente, de me reunir com elas num tema que é muito importante que a gente fale sobre ele, né? É muito importante que a gente converse abertamente sobre ele, sobre as dificuldades, né? E eu acho que a gente começa a ver a política como deixar de ser algo pejorativo quando a gente coloca a política no ambiente diverso, no ambiente público, quando as mulheres podem participar da política, quando pessoas negras podem participar da política, quando todas as pessoas podem participar da política. Ela fica como um debate político, como a Isabel bem colocou, quando ela está restrita a poucos, quando as pessoas não podem participar. Né? E essa restrição é algo que nos afasta mesmo. A conta para a mulher não é a mesma conta do homem. Né? E acho que quando a gente faz a matemática daqui, olha, vou ter que deixar meu filho, minhas filhas, vou ter que deixar a família, vou ter que deixar a casa, vou ter que deixar o escritório para me dedicar à política, para um ambiente que não é um ambiente feito para a mulher, para um ambiente que a gente vai encontrar violência. A gente fala, bom, então acho que isso não é para mim. Né? E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Isso é para nós, e quanto mais mulheres estivermos fazendo política, melhor vai ser esse ambiente. E vou aqui a pergunta da Abel. Eu comecei em 2013 e o cenário foi bem assim. Dois amigos, eu sou de Jundiaí, para quem não sabe, eu sou vice-presidente da OAB de São Paulo hoje, fui secretária geral na gestão da Patrícia Vanzolini, mas eu comecei lá em Jundiaí, na minha cidade. Eu estava no meu escritório trabalhando, dois amigos me procuraram e falaram: olha, nós vamos ser diretores culturais da OAB aqui de Jundiaí. Jundiaí tem 5.000 inscritos, é uma subseção grande, né?
e a gente precisa de mulher. Eu falei, tá, como é que vai funcionar? Olha, eu sou o presidente da comissão, eu vou ser o presidente da comissão, ele é o vice e você vai ser a secretária. Eu falei, não vou. Por que que eu tenho que ser secretária? Por que que vocês, homens, né, são o presidente, o vice, vocês querem uma secretária? Arruma um secretário, eu não vou. Como eles eram muito meus amigos, eles falaram, Dani, deixa disso. É que a gente já está aqui nomeada, a gente quer que você venha como mulher a participar. Eu falei, tá bom, eu vou, mas eu não sou secretária, porque eu me recuso a esse lugar de secretariar os serviços. E essa posição, aqui na ordem, quando eu ocupei a secretaria-geral, eu ocupei a secretaria-geral depois de quase 40 anos que uma mulher tinha ocupado pela primeira vez. Então, teve uma mulher há quase 40 anos, há mais de 40 anos, depois eu. Há 40 anos, 40 e alguns anos, era uma posição de secretaria mesmo, secretariado da presidência. Não uma posição de poder relevante, de poder administrativo que é hoje, né? Então, veja como isso mudou. Mas, voltando ali no começo da história, nós começamos a trabalhar, eles se irritaram com a política de ordem, que é uma política institucional bem difícil, foram embora e eu virei a presidente da comissão. Então, eu assumi, fiquei, depois o meu trabalho foi muito bem feito, eu fui convidada a ser vice-presidente da subseção. Daí, de vice-presidente da subseção, eu assumi o conselho da nossa OAB-Prev, que é a nossa previdência. Enfim, concorri a presidente em Jundiaí, perdi a presidência lá, mas aí ganhei a eleição aqui como secretária-geral na gestão da Patrícia Vanzolini e hoje sou vice. E eu só aceitei isso tudo aqui em São Paulo e também em Jundiaí, olhando aqui para trás, porque eu tinha um grande desejo de mudar as coisas na minha entidade. Eu queria muito que ela mudasse, que ela fosse mais conectada com a advocacia. E aquilo que eu via não me representava. Então, foi meu desejo de mudança que me fez ocupar a cadeira. As cadeiras que me foram aparecendo na vida, não foi me dada, nada foi dado, foram sendo conquistadas pelo meu trabalho. E aí tinha uma mulher, uma amiga minha, quando o Léo, em 2000, quando a gente concorreu em 2021, né? O Léo, então, era candidato ainda a presidente antes da gente virar a chapa e ser a Patrícia presidente. O Léo me falou: Olha, Dani, você não fala para ninguém, mas na minha cabeça você vai ser a minha secretária-geral, tá? Mas você não pode falar, porque senão vão começar a massacrar. Eu falei: Léo, eu não, só não vou falar, como também não vou. Eu só quero mudar isso, eu só quero mudar essas coisas. Eu não preciso estar num cargo para mudar. Ele falou: Olha, mas se você não tiver num cargo, você não vai conseguir mudar. E uma amiga minha falou: Olha, você precisa pegar essa cadeira. Essa cadeira precisa ser ocupada por uma mulher. E se você não pegar essa cadeira, vai ser um homem. E aí eu aceitei isso porque ao longo da nossa trajetória na civilização, a gente foi relegada para os espaços privados, afastada do poder de decisão, afastada da tomada de decisão, das escolhas econômicas, das escolhas legislativas. Isso nos trouxe aonde a gente está hoje. Nós só temos direito a voto há 94 anos. Isso é nada, é nada, é muito pouco. E hoje as mulheres que ocupam as cadeiras no Congresso ainda não são todas as mulheres que legislam e que discutem todos os assuntos. Nós fomos destinadas a tratar de assuntos só sobre mulheres. E aí isso traz um outro cenário para nós. Aqui eu vou pegar uns números que eu quis trazer, se vocês me permitirem. De 183 países, o Brasil ocupa o ranking de número 133 em representação feminina na política. Somos 18% só nas cadeiras do nosso Congresso. Veja, Ruanda está na nossa frente, com 65% de participação feminina. O Brasil está muito ruim. Mulheres recebem, em média, 21% a menos da remuneração dos homens. Na advocacia, esse número é ainda pior. Esse número em média, é metade do salário dos homens, numa pesquisa que tanto o Conselho Federal da OAB fez, como aqui a OAB São Paulo realizou.
A participação feminina das mulheres nos conselhos de administração nas empresas listadas em bolsa é de 16%. 16%. Se a gente for considerar aquelas que têm ao menos uma mulher, né? Então, 35% dessas empresas sequer têm mulheres em seus conselhos de administração. E aí o resultado é que 2,2 milhões de meninas são casadas ou vivem em união com homens em condições maritais. A gente convive com estupro a cada 6 minutos e a gente assiste 4 mulheres serem mortas só a cada dia, né? Só porque elas são mulheres. Então, esse afastamento das mulheres da política, esse afastamento das mulheres das oportunidades de legislação, não só para as mulheres, mas também em todos os aspectos econômicos e sociais, nos trouxe aonde a gente está hoje. E eu não falo esses números para eu ser pessimista, não. Eu falo para mostrar a herança que a gente recebeu e dizer que sim, é possível a gente mudar isso e a gente tem mudado isso. E aquele meu sonho de mudar a OAB nos trouxe hoje numa sociedade, numa entidade de classe que para mim é a mais poderosa entidade de classe desse país, que eu amo e que ela precisa ser farol das boas práticas para a sociedade, e ela tem sido, né? Um paralelo aqui com os números da OAB e do que é possível fazer quando a gente tem representatividade, quando a gente tem diversidade, a gente construiu em 4 anos uma política afirmativa de participação feminina que reflete na sociedade de forma muito positiva. Então, a gente forma o nosso conselho, depois eu quero retomar esses números com vocês, mas um conselho paritário de 180 pessoas, metade é mulher, 30% são pessoas negras. Com essa diversidade, a gente consegue colocar uma política, né, nas listas do quinto constitucional, nas listas do quinto constitucional, que é aquela vaga que a advocacia tem nos tribunais, paridade de gênero e equidade racial. Então, dos 6 nomes, 3 são mulheres, 3 são homens, sendo que 2 dessas pessoas precisam ser necessariamente negras. Né? Nós conseguimos criar o selo Promove Mais Mulheres para que as mulheres, para premiar os escritórios que têm políticas afirmativas para que as mulheres sejam sócias. E a aceleradora de escritórios de advocacia, que é a minha menina dos olhos, é onde a gente fala de gestão de escritório, de carreira para homens e para as mulheres, mas com uma política de paridade para mulheres. Né? A gente tem que falar sobre cultura empreendedora, a gente tem que falar sobre honorários com mulheres para que a gente possa tentar afastar esse pé do nosso pescoço, né? Que fica esse pé no nosso pescoço para a gente não crescer. E a gente precisa ter liberdade, liberdade financeira, liberdade de escolha para a gente começar a mudar as coisas. Então, respondendo a Bel, depois dessa grande volta, foi meu desejo de mudar as coisas que, com todas as dificuldades me mantém aqui. E eu tive na OAB, o que não é realidade em outros cenários, em outros grupos, né? É bom que se diga, o nosso grupo é um grupo que acolhe as mulheres, não só para que elas ocupem as cadeiras, mas para que elas tenham voz, para que elas tenham caneta e para que elas tenham cadeira efetivamente. Então, o ambiente que a gente vive aqui hoje na OAB São Paulo é uma ilha que inspira mulheres, que não divide as mulheres e que nos motiva a seguir. Então, essa minha responsabilidade aqui de seguir adiante com essa representatividade para que mais mulheres possam acreditar que estar aqui é bom e que a gente pode mudar as coisas. Mudança cultural, né? É Deixa muito eu só falar. difícil. A gente vai fazer uma dinâmica aqui, Dani. Dani, a Dani vai perguntar. E eu esqueci de falar isso no início. Quem puder também, quem quiser participar e quiser mandar pergunta no chat, por favor, fique à vontade. Então, Dani, eu fiquei com algumas perguntas aqui que estão guardadas, mas Dani vai perguntar aqui agora. Eu queria saber, assim, na tua trajetória, quais foram as mulheres que te inspiraram? Olha, eu tenho as mulheres da minha família, que foram as minhas primeiras inspirações, sempre foram mulheres muito fortes, mas elas me inspiraram a ter fé em mim e a seguir em frente, né? Num mundo completamente diferente do que é o mundo paridade de gênero,
né? Um mundo em que mulher não necessariamente apoiava mulheres, onde a gente se dividia, porque era mais conveniente que a gente tivesse dividida, porque afinal somos maioria na população, somos maioria de título de eleitor, somos maioria na OAB, então é muito importante que nos dividam, né? Então, essas mulheres me inspiraram a ter fé em mim e a seguir em frente. E eu descobri na ordem, Dani, eu descobri na ordem um ambiente de novo, na ordem, com esse nosso grupo que está aqui há 4 anos, porque eu tenho relatos de como não era assim antes da gente chegar, né? Então, quando eu falar, eu vou falar sempre da gente aqui, da gestão dos últimos 4 anos, né? De como esse conselho diverso conseguiu mostrar tantas mulheres que se acolhem reciprocamente e quanto isso nos fortalece, eu me sinto abraçada e eu me sinto sempre fortalecida. Né? Onde quer que eu encontre uma mulher, outro dia tinha uma menina que falou, uma menina, uma jovem advogada, ela falou, você me inspira. E eu falei, olha, você me motiva a seguir, né? Essas inspirações que nos motivam a seguir. Então, eu tenho aqui inúmeras mulheres que passaram a me inspirar a partir desse ambiente de ordem, que é um ambiente, sim, que a gente precisa confiar enquanto mulher. Mas Patrícia Vanzolini, né? A Paty é uma inspiração. E chegamos aqui na Ordem juntas, chegamos descobrindo que era isso, ninguém tinha participado da gestão de uma seccional, que é gigante, né? São 2.100 funcionários, 257 subseções, 930 pontos de atendimento, mais de 400 mil advogados. É uma grande empresa com um grande público consumidor e que a gente precisa apoiar e defender. Então, Patrícia, de mulher advogada, com certeza foi uma mulher que me inspirou, que sempre dividiu a sua liderança de forma generosa. E eu lembro quando a gente ganha aquela eleição, eu falei para ela, falei, nossa, Paty, agora a gente não pode errar, né? Porque senão vão falar que as mulheres erraram, né? E tá vendo que as mulheres não podem chegar nos lugares de poder. Ela falou: não, Dani, pelo contrário, a gente tem que mostrar que a gente pode errar sim, a gente tem que se desapegar disso que a gente não pode errar. Os homens erram muito mais que nós. A gente tem, às vezes, muito mais preparo, mas a gente não se apodera disso. Eu falei: bom, tá bom, eu vou ficar livre, mas a gente não vai errar. Porque se a gente errar, eu sei que o massacre vai vir nesse sentido. Então, a gente pode errar, sim, estou vendo aqui a Tatiana falando no chat, a gente pode errar, a gente precisa aceitar isso. Os nossos pratinhos vão sempre cair, todos os dias, no equilíbrio da vida, mas a gente sabe que a gente. E aqui não é desprestígio aos homens, não é nada sobre isso. É que a vida foi mais dura com nós, né? A gente teve que equilibrar muito, a gente teve que lutar muito. Então, hoje, a gente tem uma característica de não deixar, de não tentar nada escapar e de ser muito dedicada, que a gente é muito Caxias. Todo mundo aqui, tenho certeza que é muito Caxias para não errar, porque para a gente, ao longo da vida, não foi dado esse direito. Então, fico aqui com Patrícia Vanzolini, minha grande amiga, minha irmã, minha grande inspiração. Ela é maravilhosa mesmo, é inspiração para muitas de nós, né? Um exemplo, sem dúvida. Inclusive, eu queria consignar aqui que, apesar de serem meus amigos, não por isso estou comentando, mas tanto o Ivan Vitali, presidente da comissão, como o vice-presidente, o Rodrigo Dório, são dois gentlemen queridíssimos e muito apoiadores das mulheres, das profissionais mulheres. Eles Verdadeiros sempre aliados, verdadeiros super aliados. aliados, eles sempre nos enaltecem, nos colocam nos painéis, nos colocam nos cargos, na própria comissão. Então, a gente está aqui também sendo assistida pela Cibele, que é a secretária da comissão, né? E pelo A Rodrigo, Fernanda ele está aqui Piva, também. o Rodrigo Ah, está aqui também, nosso querido. Então, assim, eles super enaltecem e trazem o apoio nosso, né?
para a comissão, e a gente faz muita coisa em conjunto mesmo, organizar os congressos, fazer convites, eles super delegam, eu acho isso assim sensacional, né? Eu acho que esse é o espírito mesmo, porque tem que mudar essa cultura. A gente precisa ter o lugar que a gente merece como profissionais em qualquer lugar que a gente esteja, né? E Não, não que isso seja é um muito favor, importante. né? Não é um favor que estão nos fazendo, né? É um espaço que a gente conquistou. Isso é muito importante, né? Eu venho de uma família de irmãos homens, dos meus tios, apesar das minhas tias serem muito fortes, meus tios também, uma família muito presente. Então, eu convivi com machismo muito de perto, convivo até hoje na minha família, porque são gerações que têm que ir se transformando, né? Mas, de novo, aqui nesse grupo nosso da Ordem, a gente não vê isso acontecer, mas porque a gente tem muito claro em nós a necessidade de uma política afirmativa, a gente não abre mão. Eu não sei se vocês todas sabem, todos e todas sabem, que nós temos 157 comissões na ordem. E eu falei para o Léo, olha, você vai me colocar na vista, eu vou fazer essas comissões com paridade. Eu vou ter um tanto de homem presidente que vai ter que ser o mesmo tanto de mulher, né? E olha, eu suei para conseguir isso fazer. Eu tenho 10 comissões presididas por homem, a mais do que mulher, do que a das mulheres, que assim já é um milagre a gente fazer aqui. Mas por quê? Porque eu tenho um presidente e eu tenho um grupo que compreendem isso. A mesma coisa no Tribunal de Ética e Disciplina. Nós temos 21 turmas ético-disciplinares. O Estado se divide, a OAB, o Estado se divide em 21 regiões administrativas para a gente dar conta desse gigante. E no triênio passado, a gente tinha uma proposta de campanha, era paridade nas comissões, nos órgãos e tudo. A gente não consegue cumprir tudo ao mesmo tempo, né? No TED, a gente conseguiu cumprir no primeiro triênio, né? E eu lembro que a Patrícia sentou na mesa, a gente sentou assim, a gente falou, olha, nós temos uma proposta de campanha aqui muito difícil de cumprir. Porque o TED só tem homens brancos. Como é que a gente vai conseguir ter mulheres na presidência? Ela sentou, achou o cetro mágico dela, eu brinco, né, o cetro de rainha dela, e falou: olha, paridade é só querer, vocês precisam fazer. Suamos, suamos, suamos e conseguimos. Nós tivemos mulheres que estavam há 15 anos no Tribunal de Ética e Disciplina e não chegariam à presidência das turmas se não fosse uma política afirmativa. E o resultado qual é? O resultado é um ambiente muito melhor, um ambiente muito mais democrático, um ambiente muito mais saudável. Então, tem dado certo. E agora a gente conseguiu cumprir nas comissões também. Me julgo exitosa com esse número, mas não parei aqui. Eu tenho uma pergunta que vai um pouco mais agora porque acho que, claro, o primeiro passo talvez seja, não sei se o primeiro, mas certamente um passo importante é a instituição, como foi o caso da OAB, pelo seu relato, reconhecer a necessidade de se criar a paridade, se criar a equidade, criar esse espaço, né, como esforço institucional para isso. É, Só que existe uma outra ponta, que é a ponta das mulheres entrarem e efetivamente ocuparem esses espaços que estão sendo abertos com um poder efetivo, né? Não só como uma representatividade quantitativa. E é claro, acho que agora passando um pouco também para o seu comentário sobre falhar, e sobre essa natureza feminina que se cobra muito, né, o acerto, quando a gente fala de política, a gente também fala de espaços públicos, ou seja, o seu agir dentro daquele espaço é um agir que está sendo, de alguma forma, é, julgado, né? Talvez a palavra julgado não esteja certa, mas ele está sendo visto, né? Ele é uma proporção muito maior quando a falha acontece num espaço que é público. Então, a minha pergunta é um pouco quando você, e aí eu acho que da sua própria experiência e da sua experiência com outras mulheres, né? Até que ponto existe efetivamente essa barreira
da mulher, ou quais são as barreiras que as mulheres enfrentam no momento em que lhes é dada a oportunidade de ocupar um espaço, que pode ser de uma liderança corporativa, num cargo de conselho, que pode ser o que você assumiu, né? Porque a sua história, e não é à toa que você está aqui onde você está hoje, é que assim, opa, peraí, secretária ou não? Entendeu? Ou eu vou ficar aqui ou não vou ficar. E eu acho que isso passa tanto por um lugar de muita confiança e segurança, e que é preciso desenvolver. Essa é aqui a minha opinião, mas quero ouvir aqui a sua, é segurança e um pouco você abrir mão do receio de falhar efetivamente. Mas quando você se deparou com essa missão, ou quando você se deparou assim, não posso falhar porque senão vão cair em cima, ou com outras mulheres que vocês tentaram se aproximar, para trazer para dentro, para trazer para junto de vocês. Quais são as barreiras que você encontrou e que você encontra nessas outras mulheres? E eu acho que como que você vê que a gente pode trabalhar, né? A gente tem aqui uma associação com 200 membros. Como é que a gente pode trabalhar essas mulheres para que elas efetivamente entrem, né? Aceitem, topem e se entendam capazes, né, de fazer o que você fez, por exemplo. É ótimo, e a sua pergunta me traz uma reflexão, Bel, algo que eu tenho falado há algum tempo, que há no nosso imaginário a ideia de que quando a gente entra num espaço de poder, quando a gente entra no jogo, esses espaços, a gente tem que se moldar à estrutura desse espaço, né? Que é um espaço que foi construído por homem, idealizado por homem, para uma dinâmica de homem, tá? Então a gente sempre tentava se masculinizar para ocupar esses espaços. Eu vou te falar que para eu estar aqui de branco, de vestido branco hoje, aqui com decote, que eu estou olhando aqui no tempo inteiro, será que eu estou apropriada, está adequada, não está adequado? Tá linda. Demorou muito tempo, precisei de muita terapia, inclusive, para fazer. De verdade, terapia mesmo, para a gente se descobrir como mulher num espaço masculino. Qual é a mulher que a gente quer ser, né? Qual é a mulher que a gente quer ser nesse espaço? E, lógico, a gente pode ser a mulher que a gente quiser, mas eu tive que tratar isso em terapia. E hoje, com esses espaços mais diversos, eu estou falando aqui da OAB, se a gente for para a política partidária, é uma guerra que a gente tem que falar sobre isso e encarar isso também, né? Mas, primeiro, esses espaços, eles se moldar a nós mulheres, né? Eles precisam nos acolher, porque senão a conta não fecha para a gente. A nossa ética é outra. A gente vai olhar para isso e vai falar: eu não quero saber disso. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar do meu quadrado, eu vou cuidar dos meus filhos, porque os filhos ou a nossa profissão importa muito mais para a gente do que a gente se degladiar num espaço em que talvez a gente vai só se machucar, né? Então, primeira coisa, a gente tem que construir, uma vez que a gente chega nesse espaço de poder, a gente tem que garantir que esse espaço seja um espaço é, que as mulheres possam chegar e manter as suas características, que elas não precisam virar homens, né? Aliás, é tudo que a gente não quer, que mulheres ocupem os espaços de poder e passem a agir como homens. Não, as mulheres têm que agir como mulheres, e esses espaços precisam se moldar, desde horários mais flexíveis, não que eu consiga isso, tá, gente? Eu entro aqui, é uma loucura, mas os horários têm que ser mais flexíveis, as pessoas têm que ter mais compreensão, eu encontro isso. Enfim, a gente precisa de espaços para filhos, a gente precisa saber que a gente vai ter um momento que a gente vai estar fazendo uma reunião e uma mãe vai chegar com uma criança, né? Então, a Camila, que é a nossa presidente da comissão, é a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, ela tem 3 filhos, ela tem um filho pequeno. Vocês vão ver sessão do conselho em que eu estou segurando o filho dela para ela poder fazer alguma coisa. E o Léo também está segurando. E aí o conselho inteiro tá fazendo isso. Então, é um exemplo clássico de como o ambiente se moldou. E, Bel, só tem um jeito, tendo mais mulheres nesses espaços, tendo mais o olhar feminino e tendo homens aliados. Então, a gente precisa valorizar os homens aliados. E tem uma coisa muito importante que eu vi acontecer do triênio passado para essa gestão que está no ano,
que foi das mulheres passarem a discutir e participar da política efetivamente. Porque antes, o debate político era uma mesa, a política em si. Quando a gente falava de política em si, era eu, a Patrícia, e olhe lá, né? Então a gente não tinha mulheres discutindo a política institucional. Hoje, porque eu e ela puxamos, porque o Léo concorda, porque os homens que estão com a gente sempre puxaram e fomentaram isso, a gente tem mais mulheres hoje discutindo a política institucional, discutindo a política institucional. E as mulheres discutindo o quinto constitucional. Isso foi uma virada de chave dentro da nossa entidade muito, muito importante, porque é uma virada da forma como a mulher se posiciona na política. E eu vou voltar um passinho para poder falar sobre isso. Havia uma proposta no Conselho Federal da OAB, ou seja, na OAB Nacional, a diretoria da ordem ela é composta por 5 diretores: presidente, vice-secretário-geral, secretário adjunto, tesoureiro. Que viesse uma sexta cadeira, que seria para a mulher advogada. São Paulo se levantou, falou: vocês estão loucos? Porque se for uma sexta cadeira de mulher advogada, a mulher não vai poder ser vice, a mulher não vai poder ser secretária-geral, a mulher não vai poder ser tesoureira, a mulher vai estar sempre destinada àquela, enfadada àquela cadeira da mulher advogada, tá? Que é o mesmo impacto que a gente tem hoje no nosso Congresso quando falam que mulheres têm que legislar só sobre assuntos de mulher. Não, nós temos que falar sobre todos os assuntos. E havia uma prática de que as mulheres pudessem só falar de enfrentamento à violência doméstica. Então, a gente passava a nossa vida discutindo como não vão nos matar mais, como não vão mais nos agredir, como a gente vai, no máximo, tentar vencer o teto de vidro. Então, a gente estava, todos os dias da nossa vida, a gente só podia discutir como é que não nos matam. A gente vai discutir como não nos matam, porque ainda nos matam muito. Mas como é que a gente fala dos outros assuntos? Como a gente fala de dinheiro, de honorários e de política? E as mulheres não participavam, as mulheres do conselho não participavam da discussão do quinto constitucional. Era uma discussão necessariamente pilotada pelos homens. E depois de 4 anos de maturidade do conselho, depois de uma política afirmativa consolidada, a gente pôde ver as mulheres participando ativamente das listas, da formação das listas, e o resultado foi que a gente teve mais mulheres participando dessas listas do que homens. Então, a virada de chave, ela aconteceu, Bel, com base na política afirmativa, com base em política afirmativa, com a participação constante de mulheres que puxavam outras mulheres e que garantiam um ambiente para essas mulheres participar. Foi fácil? Não. A gente é julgada pelo cabelo, pela roupa, se a gente está feliz, se a gente não está feliz. Eu tenho, com segurança, um número gigantesco de amantes, mais do que eu possa dar conta numa vida, né? Eu sou a louca, eu sou a brava, assim como todas as mulheres são. Eu sou a brava aqui, né? Louca nunca falaram que eu sou, mas eu sou brava, porque a gente tem que se posicionar. Então, foi esse caldeirão de iniciativas que possibilitaram. E como que a gente pode fazer? Vocês que criaram o Instituto, que estão na liderança, só tem um jeito, é chamando outras mulheres, garantindo que elas estejam nas mesas de discussão, garantindo que elas estejam ocupando os espaços de poder. E eu ocupo essa cadeira aqui, se vocês me verem, eu falo muito menos de combate à violência contra a mulher, eu falo mais de mulheres no espaço de poder, e eu estou ocupando essa cadeira aqui para garantir que mais mulheres possam estar também nesses espaços de poder. Eu tô roxa aqui igual o Eu Iwer, vi. que a minha câmera resolveu me deixar roxinha Iwer, mas vamos lá. É uma mudança, sem dúvida, não só institucional, mas social, né? Evidentemente social. Porque eu, por exemplo, tive uma criação privilegiada de um pai que muito me impulsionou como mulher a me colocar. Então, eu não tenho a experiência da maioria das mulheres de ter tido uma dificuldade
para alcançar cargos e posições de liderança. Mas eu sei e eu reconheço, e o nosso papel no IWIR, que quando a gente topa fazer parte dessa diretoria que se dedica tanto, se dedica muito, boa parte do nosso dia a gente está ali ligada nas atividades do IWIR, é justamente tentar deixar um legado, trazer, né, principalmente aquelas mais novas, né, as profissionais mais novas, um passo à frente, né? Dizer que elas podem ser sócias de um escritório, elas podem palestrar, que elas podem fazer política, que elas devem reprimir qualquer tipo de violência contra elas, né? No lar ou no local de trabalho, em qualquer lugar. Então, é um posicionamento muito mais social do que institucional, porque se você não muda a sociedade, o que ela pensa e os padrões dela, fazer isso institucionalmente também é difícil, né? E aí, como que você vê esse futuro, né, da mulher na política institucional e social, né? A gente está no caminho, é isso que a gente deve continuar fazendo, que políticas mais a gente deve adotar, o que você aconselha? Olha, eu vejo, apesar dos números serem drásticos, eu vejo com esperança. Eu vejo com muita esperança. E penso que quando você fala das mulheres poderem serem sócias, das mulheres poderem ocupar as cadeiras, eu sempre, eu nunca recusei ocupar a cadeira que tinha isso em mim, mas eu sempre fui com muito medo. Assim, não que não tive medo, eu sempre tive medo, tenho medo toda hora, eu tenho medo de aparecer no noticiário, eu tenho vários medos, mas é importante que a gente vá com medo mesmo. É importante que a gente vá com medo mesmo, que a gente não use esse medo como paralisante, ele tem que ser um medo de atenção para a gente. Mas esse medo ele só pode ser vencido com o apoio de outras mulheres. Foi no apoio de outras mulheres que eu venci esse medo. É no apoio de outras mulheres que eu consigo enfrentar os desafios, seja no escritório, seja na política institucional. Então, ter outras mulheres é algo muito mais. Eu tenho grandes amigos, irmãos e aliados, mas é diferente. A questão feminina, né? E a gente resolveu falar aqui de um termo que chama sisteragem. Né? A broderagem é um termo ruim, mas a gente resolveu falar da sisteragem. O que que é essa sisteragem? Da gente ter esse compromisso de, olha, vão te pedir uma indicação, eu vou indicar outra mulher. Você precisa trabalhar em parceria. Quem vai ser a primeira pessoa que você vai procurar de parceiro? Uma outra mulher. Eu vou indicar palestrante, vai ser mulher. Inclusive, nós estamos fazendo o Encontro Nacional da Jovem Advocacia, que vai ser dia 21 e 22 de maio. É um evento para 4 mil jovens de todo o Brasil, é um evento incrível, com mais de 170 palestrantes. Quando eu montei a grade de 170 palestrantes, eu falei, meu Deus, como é que nós vamos fazer com paridade de gênero e equidade racial? De novo, com muita vontade. A gente conseguiu cumprir a paridade de gênero e a equidade racial. E assim, nós não temos pessoas negras como mediadoras de painel, nós temos pessoas negras falando, como palestrantes. E nós temos mais mulheres do que homens. Então, veja, agora eu estou procurando homem para a gente poder cumprir, porque esse movimento foi natural. Foi natural, isso aconteceu de forma natural. E como a gente defende que paridade é mínimo, paridade é mínimo, então tá tudo bem e vai ser um evento, um evento lindo. Agora, quando a gente olha na sociedade, Dani, quando a gente olha na sociedade, as eleições vêm aí, a gente tem que pensar que, diferente da OAB, as candidaturas femininas, elas são na chapa. Na OAB, a gente concorre 50 a 50, a gente tem cadeira garantida. Né? Nas candidaturas femininas dos partidos, o 30% é 30% na formação de todo aquele partido. Não garante participação feminina na cadeira, que é uma luta que a gente precisa lutar e a gente tem que começar para que a gente possa mudar essa realidade. Então, ocupar essas cadeiras é para mudar a realidade e para que a gente possa ter democracia de verdade, porque espaços de poder sem a participação feminina, a gente não vê uma democracia acontecendo. E a gente não vai ter pessoas legislando, olhando para a gente,
se a gente não tiver mulheres nesse espaço, né? Se a gente pensar que a gente tem um PL que está tramitando para que a gente tenha paridade, mas não é a paridade que se presume nas cadeiras seria para nos entregar o que a gente tem hoje, que é 18%. Isso a gente não quer, é pouco, né? Porque, veja, nós temos 700 municípios no Brasil em que nós não temos vereadoras mulheres nas câmaras municipais. Então, Jundiaí, que é a minha cidade, 450 mil habitantes, tem uma mulher. E na legislatura passada não tinha mulher alguma. Então, veja, a gente precisa não só encontrar aliadas e ter essas mulheres, mas a gente precisa olhar as candidaturas femininas e votar em mulheres. E votar em mulheres, porque senão as mulheres não vão chegar nos espaços de poder. Eu sei que a gente tem compromissos assumidos com homens, mas vamos olhar as candidaturas femininas. Vamos olhar, olha, eu posso votar agora numa deputada? Eu posso votar numa vereadora? E eu acho que a gente tem que depositar a nossa fé nas mulheres e o nosso voto também nas mulheres. E mais do que isso, a gente tem que observar essas candidaturas femininas, como elas têm ocorrido, e a gente repete a iniciativa que a gente teve na legislatura passada, na eleição passada, de montar aqui a Maíra Réquia, que é a nossa presidente da Comissão das Mulheres Advogadas, de montar o observatório de candidaturas para que a gente garanta que essas mulheres vão ter acesso aos repasses financeiros, que elas não estão sofrendo violência política institucional, que elas estão tendo visibilidade para tocar a sua campanha. E nos escritórios, Dani, aqui eu dei uma viajada da sua pergunta, mas acho que Mas estou é por dando. aí mesmo, né? A gente tem que fazer um 360, senão a gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo e nunca vai chegar a lugar nenhum, né? A lugar nenhum. É muito importante que a gente fale do cenário que a gente está, porque o cenário que a gente está é que nos traz nessa situação de violência e de tudo mais. Nos escritórios, nós temos o selo Promove Mulheres. Então, a gente acompanha os escritórios, a gente verifica políticas dos escritórios que realmente têm a vontade de que as mulheres cheguem na sociedade. Os números de participação feminina na sociedade de advogados não é grande. A grande maioria de sociedades de advogados são sociedades de homens. As mulheres estão como associadas. Então, a gente precisa que mais mulheres cheguem a esses poderes. E eu quero falar aqui da política de cotas. A política de cotas foi o que possibilitou a OAB virar a chave. A gente tem o preconceito com a política de cotas, de falar, isso é política de esquerda, é política de minorias, é política de partidos de esquerda. Eu acho que quando a gente fala de políticas de minorias, e vamos falar aqui de políticas de mulheres, a gente não vira a chave se a gente não tiver isso. Eu vou falar da OAB aqui. Em 2013 e 2015, quando não havia qualquer política de cotas para as mulheres, a gente tinha na diretoria 5 membros, uma mulher. Estou falando de São Paulo, uma mulher. E seria essa mulher uma mulher para sempre, tá? Nas diretorias, então a gente parte de uma mulher para 2022 e 2025, quando a gente tem vontade de participação feminina, 3 mulheres na diretoria. A política institucional já começou. As pessoas falam, não, a gente vai ter uma mulher presidente, talvez, de novo, e aí pode ter duas mulheres na diretoria só. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, a gente tem 3 mulheres hoje na diretoria. Como que eram nas diretorias das subseções? Né? A gente falou de 700 municípios brasileiros que não têm mulheres na vereança. Como que era nas diretorias das subseções, que são 5 mulheres nas nossas 257 subseções? Em 2013 e 2015, a gente tinha 387 mulheres nas diretorias das comissões, das subseções. Então, você veja, poucas tinham 2 mulheres nas diretorias. Hoje, nós temos 617 mulheres participando das diretorias, contra 668 homens, porque é obrigatório ter no mínimo 2 mulheres. E aí, Praticamente dobrou e equiparou. Muito, e muito bom. equiparou. Na presidência, esse número ainda não é muito bom. Nós temos
dos 257 subseções, 257, 78 mulheres. Mas é um número que aumentou de 65 para 78 de lá para cá. E a gente acredita muito que no exemplo da Patrícia. No exemplo de você ter uma mulher presidindo, você vê um espaço que acolhe mulheres e despertar o interesse de outras mulheres. Agora, a gente precisa ser muito realista, que a gente tem 617 mulheres participando das diretorias e esses números não refletem na presidência. Então, a gente tem que se atentar se nós temos homens colocando mulheres nas presidências, nas diretorias, para justificar a presidência deles. Né? Então, a gente precisa ficar atenta a isso. E essa atenção eu chamo para a OAB nacional. Eu vi que tem mulheres aqui de outros estados. Né? Nós temos, hoje, 24 mulheres vice-presidentes dissessionais. Quantas vão ser presidentes no próximo triênio? Porque já éramos 24 no triênio passado. E nós aumentamos de 5 para 6 a participação de mulheres na presidência das sessionais. Então, a gente tem que olhar o que fazemos com essas mulheres que colocamos nas vice-presidências, que colocamos nas diretorias. Nós estamos dando voz e cadeira e caneta para elas efetivamente? Essa reflexão compete a nós, mulheres, muito mais a nós, mulheres. Nós estamos olhando para essas mulheres e criando condições para que elas assumam as presidências, né? Então, eu olho com muita aflição o Brasil, porque eu tenho 24 companheiras de vice-presidência e a gente tem que falar, você vai ser presidente na próxima? Você quer ser A gente está presidente na na próxima? torcida aqui. É, Você ganhou um multirão de aliadas. A gente está aqui na torcida, né? E a gente tem a alegria também de ficar sabendo, por exemplo, Mato Grosso, nós temos ali, nós temos alguns pontos fortes de associadas do IWIC, né? São Paulo, evidentemente, mas tem também Rio, tem Belo Horizonte, né? A Valesca, nossa diretora, está aqui, super divulga e promove o IWIC em Minas, e temos também no Mato Grosso. Pô, vamos falar de machismo, né? A gente pode começar, um bom lugar para começar é falar do Mato Grosso. E nós temos uma presidente da OAB lá. e lutou e que fez uma política porque ela queria de novo entender o que tinha aqui de novo e brigou com os homens aliados dela para poder viabilizar isso. Então, foi muito importante. Eu quero pegar esse gancho, Dani, acho que a gente tem tempo ainda para falar algo que a Bel falou, comentar o que a Bel falou no começo, das listas, dos apoios femininos para uma ministra no STF. E a reflexão que eu faço por mais que a gente apoie, que a sociedade apoie, que a gente cobre isso do nosso presidente, e a gente ofereceu uma lista de mulheres capazes, né? A gente ofereceu uma lista de mulheres capazes, mas o que eu acho que talvez comprometa a nossa possibilidade de chegar lá é que talvez a gente tenha que se afastado da política, né? Das rodas de conversa política em que a gente garante que a gente possa chegar lá. A gente precisa, sim, fazer política, e fazer política Era, é bom, é necessário. era isso que eu queria um pouco pegar. É. A gente tá com tempo, mas a gente está com pouco tempo. Mas talvez um pouco você falar dessa tensão entre negociar, né? E ao mesmo tempo enfrentar, assim, como é que é como é passear pela política, né, no sentido de fazer, de transacionar e de ao mesmo tempo se posicionar. Até que ponto isso é difícil, até que ponto isso te aborrece de vez em quando, porque imagino que tem que fazer. E acho que a gente, como mulher, né, a gente não é criada no ambiente do enfrentamento, né, no ambiente da disputa, no ambiente da luta. Esse ambiente é muito mais masculino do que feminino. Então, se você puder falar um pouquinho como é que isso é na sua vida, no seu dia a dia, acho que seria legal aqui para a gente começar a encerrar. É muito difícil, viu, Bel? É muito difícil. A hora que a gente estava aqui esperando para entrar, eu recebi uma mensagem, estava recebendo uma mensagem de um amigo, e ele falou: Olha, você precisa enfrentar isso e se posicionar nesse sentido. Ele estava falando de representatividade política institucional. Eu tinha mais facilidade de fazer isso na Secretaria-Geral do que na vice-presidência. Estou fazendo aqui uma reflexão com vocês.
Porque a gente tem um presidente hoje excelente, um presidente que eu quero que ele seja presidente desde 2018, quando a gente perdeu a eleição junto. Eu perdi a eleição em Jundiaí, ele perdeu a eleição em São Paulo. Eu perdi a eleição apoiando ele, foi a primeira vez que a gente perde a eleição na minha subseção, porque a gente escolheu apoiar em São Paulo um grupo que a gente não fazia uma dobrada tão forte. Mas para dizer que, mesmo no momento de enfrentamento que é difícil, a gente não pode perder a coerência. A gente não pode perder a coerência daquilo que a gente acredita, né? Eu acredito em muitas coisas, acredito na participação feminina muito. É o que eu falo para as minhas filhas todo o tempo. Eu tenho duas meninas aqui, uma menina de 16 e uma de 15. Uma quer ser advogada, a outra quer ser médica. E eu falo, às vezes elas me cobram, né? Elas me apoiam demais, mas às vezes elas me cobram. E eu falo para elas, filhas, eu faço a luta que eu faço para que vocês tenham que lutar um pouquinho menos quando for a vez de vocês lutarem, né? Porque eu acho que essas lutas ocorrerão. E quando chega a política, meninas, quando chega a política, a gente tem que dar conta de se viabilizar, a gente tem que dar conta de ter as articulações políticas importantes. Eu venho na política de ordem desde 2013, então eu tenho bastante articulação política, mas chega uma hora que a gente tem que fazer a escolha de levar aquele princípio maior nosso adiante, né? Então, será que é um homem que vai levar isso adiante? Que vai garantir que a nossa política seja respeitada? Né? Porque se tiver em risco o projeto todo, a gente tem que colocar o projeto acima das pessoas. É Eu isso. sempre falo que o nosso grupo só dá certo aqui na ordem, desde quando a gente era oposição e a gente venceu uma eleição impossível, porque a gente sempre colocou os propósitos acima das pessoas, né? Então, é lógico, eu quero ser presidente da ordem, eu quero que uma mulher seja presidente e não demore tanto, porque eu fui secretária-geral depois de 40 anos que uma mulher foi secretária-geral, tanto que eu não sabia que tinha tido uma secretária-geral antes de mim. Então, a gente corre um risco de apagamento. Isso é muito grave. Eu sou vice-presidente depois E de mais de essa 15 anos. secretária-geral não tinha as atribuições que você tem hoje, Não tinha o poder né? que um secretário-geral tinha que eu tive no triênio passado. Eu sou vice-presidente hoje, depois de 15 anos que uma mulher foi vice-presidente. Eu já assumi a presidência da ordem por mais de 6 vezes aqui, porque eu tenho um homem que é um parceiro, que é aliado. Assumi a presidência da ordem no triênio passado, num licenciamento inédito que teve. O Léo licenciou, a Patrícia licenciou junto, eu tive que assumir, ou seja, é, então, quando chegar a hora de fazer a política, e já começou a política institucional, ou na política partidária, qualquer que seja a política que a mulher precise se eleger, ela precisa manter a coerência com aquilo que ela acredita. Ela precisa se articular politicamente, e não se iludam, ninguém vai fazer isso por você, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer, tem que conversar, tem que articular, tem que falar, tem que buscar apoio, sim. A gente tem que fortalecer outras mulheres que vão nos fortalecer, a gente vai fortalecer juntas, e a gente tem que sempre deixar os propósitos acima. Então, a gente tem que. Isso é muito, muito, muito importante para mim. Os propósitos acima das pessoas, porque senão a gente se perde no meio do caminho. Perfeito. Dani, para finalizar, não sei se alguém tem alguma pergunta, pode colocar no chat as palavras finais com a nossa Dani Roxinha. A Dani Roxinha é bom. A Dani Aywirk, que a Tati colocou que ela adora me ver Dani Aywirk, mas é engraçado, é um negócio do meu note, ele faz isso comigo sempre, ainda bem que é roxo, né? E a gente está combinando institucionalmente. Olha, Dani, o que a gente pode dizer, né? É só agradecer imensamente a sua generosidade em compartilhar suas reflexões e experiências com a gente. Foi um grande aprendizado. Acho que a gente vai ficar aqui refletindo um bom tempo sobre isso, né? Justamente, a mulher, ela precisa se envolver mais com a política em geral, seja para se informar, né?
o que é fundamental para ela exercer o direito dela de votar, seja institucionalmente ou partidariamente, né? Mas a mulher ela tem que se informar e, quando tiver possibilidade, né, se envolver politicamente, porque faz parte da vida, né? E a gente tem tantas mulheres que têm liderança nata, que elas precisam exercer isso. Às vezes elas não sabem como fazer, mas elas precisam começar, né? De algum lugar, ainda que com medinho, um friozinho na barriga, precisa começar, né? E essas conversas são fundamentais para a gente fortalecer essas redes, inspirar novas lideranças e ampliar os debates sobre igualdade e representatividade. Te agradeço, assim, do fundo do nosso coração, foi incrível, e eu me despeço agradecendo e agradecendo também a todos aqueles que nos acompanharam aqui ao vivo, né? E também aqueles que vão acessar a nossa live depois. Um grande beijo, viu, Dani? Muito obrigada por tudo. Muito obrigada também, Daniela, em nome de todos nós aqui do iWeek, que acho que foi. Espero que não seja a última, né? Que a Não, gente tem possa. uma mão levantada ali, não é, da Vanessa? Tem uma mão levantada, vamos lá. Eu Cavalesca, já ia dar uma palavrinha aqui, antes de agradecê-la, assim, só para registrar o quanto inspiradora que é a sua fala. Obrigada. E talvez comentar um ponto assim que acho que pega muitas de nós. Eu tenho esse perfil meio de liderança nato, assim, de execução, e como a gente se distrai executando, né? E esquece dessa atividade de se instalar assim, politicamente. Eu hoje sou diretora secretária-geral da Comissão de Falência e Recuperação Judicial aqui de Minas. E é isso, eu sou secretária-geral e não paro de executar, coloco a roda toda girando, mas não me envolvo politicamente em nenhuma atividade da comissão. E a partir de amanhã me envolverei, porque isso, assim, a gente precisa movimentar em relação a isso, provocar meu presidente, pedir que me envolva nos movimentos políticos, quando que vai marcar as coisas. Eu estou sempre executando, cuidando, mas não me envolvo. Então, uma inspiração concreta aqui, um efeito concreto da nossa live, eu já me mexi a partir de amanhã. Muito obrigada mesmo. Olha, se eu eu puder comentar rapidinho, assim, não peça licença, porque se você é a executora, você sabe trilhar todos esses caminhos. É mais a questão mesmo de se posicionar, que é a virada de chave que eu fiz aqui também da Secretaria-Geral para a vice-presidência. Um aprendizado, mas assim, é muito mais fácil para quem já sabe fazer execução do que para quem não tem isso. Então, vai, conte comigo sempre. eu só aqui para nosso desfecho, a gente tem muitas associadas que são jovens, Dani, ainda, né? A gente tem um número grande de advogadas, assessoras financeiras que ainda são jovens na carreira, né? E acho que para elas é ainda mais importante a sua fala, porque não é fácil tomar essa iniciativa. Talvez aqui para gente, que é mais sênior, que, né, você, Valesca, que já está lá, é fácil amanhã chegar e mudar, né? Então, a sua fala certamente foi muito importante para todas essas nossas associadas jovens, para ela entenderem se alguém levantou a mão em algum momento e fez. E o que eu sempre falo para todo mundo que vem conversar comigo, e sempre que eu tenho oportunidade, é exatamente o que você falou, e por isso que me alegrou muito a sua fala, que é se você, se a missão, se você entender que você está no mundo para servir e pela missão, não importa muito se você falhar, não importa muito se você der um passo errado, porque você fez você foi por um outro lugar que não é o seu lugar em si mesmado, né? Sobre você mesmo, sobre o seu sucesso, sobre a sua visibilidade. É outra coisa. Então, o que talvez ajude muito é todo mundo, se todo mundo pensar exatamente sobre o que você falou hoje, assim, eu vou fazer, mas eu vou fazer porque na hora que eu ocupar aquele espaço ali institucional, naquela política, eu vou estar inspirando alguém, ou eu vou estar cavando alguma coisa que eu posso lutar por outras pessoas. É muito mais fácil aceitar e topar, né, esses caminhos, que não são caminhos, a gente
o tempo inteiro duela, né, com todas as outras atividades da nossa vida, além dos medos, além de tudo. Então, eu concordo com você, talvez seja a forma mais fácil de Se seguir manter. o político é você pensar que você está ali porque você acredita em alguma coisa que é correta. Então, eu espero que todo mundo fique com essa mensagem. Espero que o AWIRC seja. Acho que o AWIRC, né, quando eu era jovem, não tinha uma associação só de mulheres, né? Ao contrário, assim, a gente tinha, na verdade, todas as mulheres estavam muito distantes de Na qualquer. realidade, tinha, né, Bel? Que nós já temos 33 anos de Não existência. tinha no É que Brasil. a gente não Então, assim, acho que Mas, a gente mas está o nesse. caminho das entidades, o caminho associativo é o melhor caminho. É o melhor caminho. É o melhor caminho. A gente tem que encontrar qual desses é o nosso caminho, encontrar os nossos aliados e aliadas É o para poder de mão dada seguir. Qualquer que seja a entidade, mas confiem nas entidades, né? É um caminho. verdade. Mas, ó, muito feliz que você seja presidente e volte aqui. Estamos torcendo. Foi muito legal a conversa, Dani. Obrigada mesmo. A gente começou aí com o pé direito no nosso mês das mulheres, né? Muito obrigada. E eu espero recebê-las presencialmente aqui na Ordem, em qualquer evento que a gente vai bolar. Só marcar. E eu vou te mandar as informações do nosso congresso, da semana que vai anteceder. Se você puder participar em alguma das oportunidades, vai ser uma alegria, viu? Muito Obrigada. obrigada, gente. Boa noite. Muito Dani, obrigada. Boa obrigada. noite. Tchau, tchau.